Olá, eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP. Estou acompanhado, neste momento, de dois diretores de escolas municipais da capital paulista. A professora Beatriz Andrade, que é diretora da EMEI Padre Mauro Batista, que fica na zona sul da capital, na Vila Andrade, e o professor Bruno Lippe, que é diretor da EMEF Viana Muggi, que fica no Jardim Jaqueline, na zona oeste da capital paulista. Então, eu agradeço muitíssimo a disponibilidade de vocês para poderem participar desta atividade que certamente contribuirá para a compreensão deste momento que as escolas estão atravessando. Então, a primeira pergunta, que eu gostaria que vocês se sentissem absolutamente tranquila e tranquilo para responder, é: o que foi feito ou vem sendo feito na e pela escola pública para lidar com a suspensão das aulas? Boa noite, espero que todo mundo esteja bem. Nossa, é difícil responder essa pergunta, porque a gente vem fazendo tanta coisa e eu fiquei pensando, né, o quanto foi difícil nesse 1 ano que passou, a gente conseguir se manter perto da comunidade escolar. Acho que essa foi uma das grandes dificuldades que a gente encontrou no ano passado. Eu acho que a escola, nesse último ano, virou um polo mais do que nunca de assistência social. Então, acho que a pandemia, ela nos pegou repentinamente, né? O fechamento da escola foi muito repentino. E aí, a gente precisou de um tempo para conseguir se comunicar com a comunidade, para poder entender quais foram as dificuldades que foram surgindo naquele contexto local, né? Então, a gente foi tentando manter, a gente já tinha uma página do Facebook ativa, então era um canal de comunicação que ficou muito ativo, e por ali a gente foi começando a conversar com as famílias para saber como elas estavam passando por tudo isso. De imediato a gente percebeu a necessidade que as famílias tinham em questões de sobrevivência, né, por estarem sem trabalho, por falta de alimentação, então isso foram demandas que chegaram muito na nossa escola. Depois, quando veio a implantação do Google Classroom, a gente teve uma força-tarefa por telefone mesmo, de tentar localizar, de tentar falar com essas famílias, para ver o quanto que elas tinham acesso, né? E a gente percebeu que até na educação infantil, nas escolas de educação infantil, a gente não tem ainda nem implantado a rede Wi-Fi, né? Então, na própria escola já é um polo que não serve de tecnologia para as famílias, né? Nem as famílias a gente conseguiria atender ali na escola. Então, isso foi ainda um abismo maior. A nossa região também, vira e mexe, a gente tem problemas com sinais de internet, com conexão. Então, esse fato foi difícil de a gente lidar no meio do caminho. E depois, mais ou menos no meio do ano, em julho, assim, a gente começou a gente conseguiu um celular, doação, conseguimos rotear a internet e conseguimos criar grupos de WhatsApp de cada turma da escola com um representante das famílias. E foi nesse momento que efetivamente a gente conseguiu estar mais perto, se comunicar com as famílias, saber o que estava, qual era a dificuldade, né? Que não era só a escola estar fechada para não atender as crianças. E na educação infantil veio muito que a proposta tinha que ser uma proposta de interação e que o familiar tinha essa responsabilidade de fazer essa proposta interativa com a sua criança. Então, isso foi também outro desafio, porque o que a gente viu é que o que muitas famílias queriam era uma atividade que a criança pudesse fazer sozinha, que fosse uma folha que a criança pudesse fazer sozinha e que a escola ia ser suprida desta forma. Então, a gente foi tendo que entender um outro papel da escola, não só como um polo para dar assistência social, que no momento elas estavam precisando, e assistência social de todos os tipos, né? Não só entregar a cesta básica, como foi algo que a prefeitura direcionou para as escolas,
mas da informação, de poder falar para o pai onde ele se cadastrava para tentar um auxílio emergencial, de todos os tipos. E também mostrar para as famílias que a educação infantil, nesse momento, ela não ia ser a atividade, né, por exemplo, dos números pontilhados para você riscar em cima, uma atividade técnica que a criança ia fazer. Muitas famílias esperavam por isso. E aí, tanto quando veio o material trilhas, né, algumas famílias falaram, mas eu achei que era atividade para as crianças fazerem. E foi um ano dos pais poderem, a gente também acabar ensinando os pais qual era o momento ali, né? E a gente foi muito na linha de que toda a experiência vivida com a criança naquele momento era a maior possibilidade de conhecimento. E eu acho que foi um pouco esse a nossa maior contribuição, de a gente conseguir se manter próximas das famílias, mas também de não deixar elas sobrecarregadas com uma função de que elas tinham que alfabetizar, e de que, né, a gente foi mostrando para elas que as experiências que as crianças iam viver neste período, desde das questões relacionadas à pandemia, às perdas, a essa questão de não ter a interação, de não ter o abraço, de não ter o contato, até as experiências da mãe poder fazer uma receita junto com a criança, que toda essa experiência era a maior aprendizagem do momento, né? Acho que essa que foi uma dificuldade que a gente encontrou, assim, de conseguir se comunicar com as famílias no primeiro momento, de depois conseguir dar um suporte para elas no sentido assistencial de todas as formas, de entrega de coisas e de assistência de informação, e depois poder mostrar para elas qual era essa função da educação infantil e como que a gente ia conseguir fazer isso à distância, porque isso para a gente foi um desafio muito grande. Não sei se respondi, mas acho que é isso. Não, tá muito bom, Beatriz. Muito obrigado. Vamos ver o Bruno. Bruno, e como foi na MF Viana Mug? Não, eu acho que até complementando um pouco, né? Primeiro, boa noite, né? A todos. Mas complementando um pouco o que a Beatriz falou, acho que a gente foi, assim, pego de surpresa, né? A lidar com um tipo de trabalho que a gente nunca fez, né? E nem por quanto tempo a gente faria. Né? Porque quando começa a pandemia, a impressão que a gente tinha é que a gente ficaria talvez 15 dias, 20 dias ou até um mês, e depois as coisas voltassem mais próximo do que era antes. E passado um mês que a gente vai percebendo que a coisa ia ficar mais um mês, depois mais um mês, né? E até o ponto de a gente perceber que a gente não voltaria aquele ano, né? Então a gente foi chamado a fazer uma tarefa que a gente nunca foi formado a fazer, né? Que é trabalhar à distância, né? Todo trabalho de formação de professores é para o trabalho presencial. E aí a gente esbarrou, acho que na principal dificuldade que a Beatriz também trouxe, que é a falta, a desigualdade social, né? Que a gente já tinha conhecimento, mas que talvez até a sociedade escancarou um pouco mais a desigualdade que a gente vive, né? Ou seja, a gente já tinha conhecimento que as famílias não tinham acesso à internet, né, em casa, assim, e quando tem de maneira precária por acesso a celular, o celular às vezes é o único da família, e é com dados móveis que geralmente acessa somente aplicativos e não, né, consegue acessar uma série de coisas. Então, diante disso, a gente já pensou numa estratégia que a gente pudesse, talvez menos preocupado com os conteúdos escolares no primeiro momento, mas mais preocupado em manter o vínculo das pessoas com a escola, né? E ao mesmo tempo como que eu posso dizer? Que a gente pudesse interpretar aquele momento que a gente estava vivendo, né? Porque a gente não sabia exatamente o que ia acontecer, né? Então a gente foi tentando ao mesmo tempo pensar em atividades mais de acolhida. Se você pegar assim a escola no primeiro momento, ela fez mais atividades de tentar ver se as pessoas estavam bem, o que elas estavam precisando, né? Como que estavam vivendo naquele momento, né? O primeiro mês, praticamente, e também entendendo um pouco o que estava acontecendo, tentando manter atividades de vínculo, que as pessoas estivessem motivadas. Como a gente sabia da dificuldade de acesso, a escola mesmo criou um blog, né? Para facilitar o acesso, para evitar senhas, né? Tinha muito problema de plataforma no começo, com relação ao uso de senha, contas e assim por diante.
Então, a gente usou um bloco, a gente criou uma ferramenta que facilitasse esse acesso a qualquer momento, né, das famílias, e também evitasse o máximo de dados pesados, né, para tentar facilitar. Acho que no começo teve até uma procura maior, assim, um esforço maior das famílias de tentar acessar aquelas que tinham, né, o acesso, e acho que depois teve uma desmotivação, né, o que é normal, né, até porque as atividades, como eu disse na formação, nem sempre as atividades, elas não são possíveis de fazer sozinhos. A intervenção pedagógica do professor, presencial, mostrou-se fundamental nesse processo, né, e muitos, no nosso caso, que é a gente tem uma comunidade com vulnerabilidade muito grande, que os pais têm baixíssima escolarização, então às vezes o filho já tem mais escolarização que o pai, ou seja, ele o máximo que pode fazer é falar, senta ali e faz sua tarefa, né, mais no sentido de orientar. Então, eu acho que foi, assim, isso as tentativas que a escola fez. E eu acho que falhou bastante, no caso da rede municipal, que a gente pensar a política como um todo, do que foi possibilitado de oferta para que a gente pudesse vencer esses desafios, né? Então, a administração acho que ficou muito preocupada na questão de dar uma resposta de retorno presencial, sem ter as condições sanitárias garantidas, não só na escola, mas na cidade como um todo, e acho que pouco preparou para atender as demandas que as escolas vinham apontando naquele momento, né? Então, o próprio acesso à internet, né, os municípios, a gente tem notícia, que conseguiram resolver, né, essa situação em menos tempo, né? E hoje já faz 1 ano e 2 meses que a gente está, né, afastado aí, que não estão todos presencialmente na escola, e até hoje a gente não tem resolvido essa questão do acesso, né, no município mais rico do país, né, a gente não conseguiu resolver essa questão do acesso. Acho que então foram essas tentativas, essa questão da gente tentar também assistir a comunidade nas outras demandas, né, também acho que foi importante, né, e eu acho que na nossa escola, pela relação que a gente já tem com a comunidade já há algum tempo, assim, eu acho que a gente conseguiu fazer várias reuniões virtuais, né, com as famílias, né, as famílias mostravam bastante ansiedade, apresentavam, mas por outro lado também apoiavam bastante a decisão tomada, né, de que não era o momento de retornar, ou apresentavam bastante medo, e isso de alguma forma ajudou no fortalecimento da relação, assim, né, acho que acabou tendo até alguns contatos que antes a gente não conseguia fazer, né, porque a gente conseguiu fazer em outros horários, outras possibilidades, né, de reuniões e assim por diante. Do lado interno da escola, eu acho que possibilitou uma aproximação maior da equipe, pelo tempo que teve maior de formação, né, porque teve mais contato, né, tinha mais tempo juntos, né, de conversa, de planejamento, né, por exemplo, a gente não tem presencialmente o momento que a gente reúne todos da escola, e durante a pandemia a gente conseguiu, em vários momentos, reunir todos da escola, né, então, isso favoreceu um pouco para alguns aspectos das intervenções pedagógicas, né, que a gente vai ver depois testar efetivamente quando tiver um retorno. E acho que houve também mais preocupação com relação à produção das atividades, né, pensar uma atividade que o aluno pudesse fazer, no caso do ensino fundamental, né, que a educação infantil na Beatriz, tivesse uma condição de fazer sozinho, né, ou maior possibilidade possível, né, de fazer sozinho sem intervenção direta do professor. Acho que foram elementos que foram destaques, assim, acho que nesse período de afastamento. Muito bem, muito obrigado. Beatriz e Bruno, na opinião de vocês, o que poderá ser feito para receber as crianças, jovens, adultos e idosos, né, que frequentam a educação básica, tão logo as atividades presenciais sejam realizadas com a segurança necessária, para que a gente possa recuperar a presença das pessoas na escola, né, porque as pesquisas indicam um afastamento da escola, né, um distanciamento muito grande. Sabemos, inclusive, de pessoas que abandonaram totalmente o processo, né, ou seja, muitas pessoas nós não conseguimos acioná-las durante o ano que passou. O que nós podemos fazer, enquanto sistema de ensino, enquanto escola, para recuperar a presença dessas pessoas, na opinião de vocês? Então, Marcos, esse ano lá na escola, a gente está no movimento de greve, mas, por exemplo, na minha unidade, a gente não tem 100% de adesão. Então, a gente tem algumas crianças que já retornaram para esse encontro, para essa retomada presencial, né? Ainda com número reduzido por turmas e tudo mais.
E uma das coisas que a gente pensou muito nesse retorno foi pensar como é que a gente tinha que acolher essas crianças e também como é que a gente ia acolher essas famílias, né? Porque a gente sabe que foi um longo período de distância e que a gente precisava também manter o vínculo dessas famílias de não apenas retornou e de achar que é um lugar que eu só vou deixar a criança lá, né? E não vou querer saber o que está acontecendo. E eu confesso para você que a gente ainda está muito perdido nesse retorno. Principalmente agora que está uma metade à distância e uma parte sendo atendido presencial, a gente também retornou sem a prefeitura dar um suporte mínimo, né, de tudo, porque eu tenho professor que está lá no presencial e que também tem que estar lá à distância, que está com uma turma na distância e está com outra turma no presencial, porque na educação infantil a gente teve que priorizar as crianças mais velhas, que vão para o primeiro ano, né? Então, a gente está tentando descobrir como é que a gente faz isso, mas a gente percebeu que a gente precisa pensar nesse fortalecimento do vínculo com a comunidade, né? Eu acho que o Bruno falou isso, né? Que eles conseguiram estabelecer um vínculo com a comunidade, com a escola, da comunidade participar das reuniões. Isso foi uma coisa que eu ainda não consegui muito na EMEI, né? A participação das famílias, por exemplo, em reuniões virtuais. A gente fez algumas reuniões no conselho e o canal que a gente conseguiu ter mais contato foi por WhatsApp. Só que por WhatsApp a gente não consegue fazer reunião assim de videochamada, né? Então acaba sendo reuniões ali gravando áudio, é outra dinâmica. Mas foi o formato que a gente ainda conseguiu um pouco da participação das famílias. No Google Meet, quando a gente tentou, a gente ainda teve uma baixa adesão. Então a gente tem fortalecido muito com as famílias para a gente poder manter este contato, né? E eu acho que o retorno uma que a gente precisa ter além de ter uma questão técnica de protocolo, de limpeza, de equipe suficiente, de reorganização dos nossos espaços, né? O Bruno estava falando nessa questão da tecnologia, da internet, passou um ano, não foi resolvida, a gente está, na EMEI a gente recebeu equipamentos para ter em cada sala de aula, projetor, computador, mas só recebeu, nada sai, nada anda assim. E eu acho que neste retorno, quando tudo voltar mesmo, sem pandemia, que eu não consigo ainda vislumbrar esse retorno que está picado. A gente ainda está aprendendo como fazer isso, e está sendo um pouco na base do erro e do acerto, está sendo de conhecendo ali cada família que a gente está atendendo. Eu já percebi que na nossa comunidade escolar a gente não teve uma ação da saúde tão efetiva no sentido de orientação, então a gente ainda tem muitas famílias que vão na escola sem máscara, crianças que usam a mesma máscara uma semana, e a gente sabe que não tem orientação, que não tem um suporte de saúde ali efetivo. Então, eu acho que quando a gente pensar num retorno, eu não consigo pensar em outra coisa que não seja formas de acolher essas famílias e formas de fazê-las pensarem que aquele local da escola é um local de participação delas, né? Para elas pensarem junto à escola esse papel da escola, pensar junto as necessidades, pensar junto o projeto que essa escola tem que seguir dali para frente, quais vão ser essas prioridades, né? E eu penso que isso vai ter que ser construído muito com a participação das famílias. E eu acho que para trazer elas de volta, são ações de acolhida, são convites, são, de alguma forma, lá na nossa comunidade, a gente percebeu que alguns eventos, quando a gente faz eventos festivos, mas que valorizem ali aquelas pessoas daquele lugar, que a gente consegue trazer as famílias para perto, né? Elas querem estar na escola. E assim, apesar de a gente ter, sim, uma quantidade de
crianças que a gente tem que se perde, né? A gente está aí na busca ativa para saber o que aconteceu com certas crianças porque mudou e não comunicou a escola. A gente também tem famílias que mais do que nunca querem a volta da escola e que querem estar lá mais perto. Eu acho que a gente vai ter que construir isso com elas. Eu não consigo pensar muito em outra possibilidade que não seja essa, né, de pensar esse projeto junto com as famílias e que a gente consiga fazer essa acolhida, né, desse lugar ser pertencente para essas famílias. E na sua opinião, Bruno, o que podemos fazer para quando esse momento chegar? Então, até para falar um pouco sobre isso, quando foi a minha unidade, como a da Beatriz, está em greve, mas não são todos que estão em greve, né? A gente teve a maior parte da greve, a grande maioria, né? 80%, né? Depois, com o tempo, teve uma diminuição. Então, a gente teve alguns contatos, né? Eu mesmo em greve, tive que resolver algumas coisas, mas antes de entrar em greve, na semana que antecedia o retorno presencial, a gente tomou coragem e a gente fez reunião presencial com as famílias. Fizemos 10 reuniões parceladas para que cabia no pátio, né? E nessa reunião a gente apresentou como que a gente tinha pensado a organização da forma como estava lá, da forma como a Secretaria Municipal orientou, né? Então, como que seriam as possibilidades de atendimento e assim por diante. E ao final da reunião, a gente perguntava para as famílias qual a opção que ela ia fazer, né? Se ela faria atendimento à distância ou se presencialmente. Como eu estou um tempo ali na escola, então, várias pessoas nos conhecem, né? E aí, quando você ia fazer essa pergunta, que a gente fazia no final, assim, de forma particular, né? Muitos falavam assim, Marcos, eu peço desculpas, mas meu filho quer muito vir para a escola, né? Entendeu? Então, tipo assim, o pai sabia que não era o momento, mas ele tinha um pedido da criança que queria muito, né, vir, então ele falou, vou colocar presencialmente com receio, mas eu acho que ele tem que vir. Então eu ouvi isso de muitas famílias. Então isso dá um sinal, e a gente viu quando cruzou com algumas crianças, que fazia tempo que a gente não via, né, que são crianças de ensino fundamental, que via você e fazia palavras com carinho, sabe? Ô, Bruno, tá bom? Não sei o que lá, tal, né? Vinha, assim, coisa que às vezes nem fazia diariamente, né? Mas as poucas vezes que teve, fez questão de cumprimentar. Então, acho que tem essa ansiedade das crianças, a grande maioria, né, com relação a isso, né, eu acho que essa é uma coisa que está ali, né, e tem uma necessidade das famílias também, né, porque as famílias não têm pão com as crianças em casa, né, e isso também tem uma questão de logística, até para o trabalho, né, para essa outra situação. A gente não sabe o quanto ainda a gente vai ficar, o que a gente tem sido proposto, né, pela administração é o ensino híbrido, que para nossa avaliação assim interna da escola é uma grande falácia, que serve só para vender aplicativos e equipamentos, né? Porque na educação básica, pensar esse ensino que não seja presencial é uma grande enganação, né? Porque a falta de experiências de interação está para além do conteúdo escolar, né? Então vende uma proposta pedagógica de mais conservadora, né, que a criança precisa aprender determinados conteúdos, né, e que aqueles que estabelecem nas relações entre as pessoas não é tão importante, né, então acho que tem essa questão. A gente tem tentado, né, tratar esse momento que vai ser posterior, aí, que a gente não sabe exatamente como, né, nas reuniões que a gente teve antes da greve, não no sentido de, assim, recuperar as aprendizagens, porque eles não recuperaram nada, porque esperam um tempo sem aula. Eles têm um tempo sem aula, gente. Essa é a nossa avaliação, né? Foram pouquíssimos que teve acesso, então eles tiveram um tempão sem aula, sem experiências pedagógicas. Então, como que a gente pode oferecer agora num outro formato? Não só na recuperação, mas num outro formato. Então, pensar o currículo aí num outro formato, né, priorizando, talvez, né, experiências que sejam mais significativas neste momento, né, pós-pandemia. Então, é um grande dilema isso, né, de quem está trabalhando, ver que tem essa dificuldade, né, não dá para administrar, porque a gente não tem o quadro de funcionários ampliado, né, de professores ampliado, então como é que o professor dá aula presencialmente e, ao mesmo tempo, ele atende o grupo dele à distância? Ou pior, né, como às vezes sugere, né, um professor atende presencialmente e o outro à distância, né?
como que daria essa continuidade ou não, né? Então, o que a gente aposta é que a gente tenha condições de voltar todo mundo, em algum momento. E quais são as coisas que a gente acha que deveria ter, né? Acho que é esse um ponto da pergunta. Então, a pandemia mostrou algumas fragilidades, né? Sejam elas estruturais das escolas, né? E de formação e de condições efetivas de trabalho. Então, eu acho que precisaria ter, né, um plano que o governo perdeu tempo, né? Nesse período que a escola ficou fechada, poderia ter melhorias para a gente receber as crianças, né? Não só melhorias do ponto de vista da saúde, né, de ventilação e tal, mas melhorias para o acolhimento, né, dos prédios escolares, que nem sempre foram planejados para o que a gente precisa. Também tem questões de formação. Então, hoje ainda na rede, nós não temos um momento de formação que atinge a todos. Seria um bom momento dos governos proporem que tivesse lá uma jornada que todos contemplassem lá um terço da jornada para formação, né, assim como já tem legislação sobre isso. Então, acho que coisa importante. E outra coisa é a redução de alunos por turno, né? Apesar que a gente está vivendo um momento de redução de alunos, mas não é que a gente está reduzindo os alunos, a gente está atendendo alguns, está deixando uns de fora, né? A gente vai atender todos, mas em condições um pouco melhores, né? Então, são alguns elementos que, né, ajudam. O que a gente tem visto na administração é um sentido contrário, né? Porque a ação de formação que tinha dentro da escola foi retirada, os projetos foram retirados, docência compartilhada, que era outra ação que tinha em conjunto, né, no ensino fundamental, foi retirada. Então, me parece que no futuro a gente não vai ter não tem apresentado um plano para que a gente tenha essas condições, né? Então, esses são alguns elementos que eu acho que ajudaria nisso. Do ponto de vista pedagógico também, eu acho que vai ter que ter um investimento muito grande em ações de interação entre as crianças, né? Porque, principalmente as crianças pequenas, perderam muito nesse período, né? De não ter contato com as outras crianças, de ter que lidar, né? Então, a gente espera, talvez tenham mais situações de conflito, inclusive, né? Porque o fato de não lidar coletivamente com as coisas, né? Às vezes está mais na sua família, né? Principalmente famílias quando são menores, eu acho que são coisas que a gente espera que possa enfrentar ali para frente. E acho que, por fim, Marcos, acho que a questão do vínculo que alguns alunos, de fato, perderam com a escola, né? Tem crianças que, principalmente jovens, no nosso caso, assim, adolescentes, que a greve, claro, que atrapalha um pouco nessa busca ativa, né? Mas a pessoa sumiu, a gente não teve mais contato, né? Nem da família, nem da criança, né? E é bem provável que a criança esteja por aí, sem qualquer assistência, né? Alguns casos, talvez nem da família, né? Talvez tenha até saído de casa, né? Aliciado aí por outras organizações que favorecem. Então, essas são as questões que mais me preocupam, principalmente quando você tem, na cidade de São Paulo, uma política de assistência social destruída, né? Você não tem os mecanismos que poderiam assistir essas crianças que podem ser vítimas de violência, né? Ou que não estão assistidas no mínimo dos seus direitos aí à vida, né? Professora Beatriz, professor Bruno, muito obrigado. Acho que vocês apresentaram pontos de vista que se aproximam, né, com relação ao que é necessário fazer para que a gente possa receber as crianças, mesmo que sejam crianças tão pequenas, em que o papel da família é fundamental, ou crianças e jovens um pouquinho maiores, mas que também o papel da família em contato direto com a escola também é fundamental. Vocês dois também destacam a própria administração, né? Ou seja, a administração pública tem a responsabilidade também, a gente precisa cobrar, né, que ela cumpra o seu papel. Em nome do GT em defesa da escola pública, da Faculdade de Educação, a gente agradece muitíssimo a participação de vocês. Vocês trazem contribuições muito importantes para esse debate. Muito obrigado.